tem um cultural lá no São Jorge, depois do Pontilhão. Logo depois do Pontilhão do Serviço. É legal o espaço. Porque de sexta-feira eu, o Antônio e o Gonzaga, 2 jornalistas. E o Ludmar, ele trabalha no Banco do Brasil. E o Antônio e o Bruno tá assim, eu fiz intencionalmente. Acredito. Pronto, Brunão. A minha tá viva. O sumador dela. Boa noite, meu amigo Brabo do Veloto, quase um Galvão Bueno já em Coringão. Daqui a pouco eu vou narrar os jogos do Velo lá, a Jovem Pan vai me contratar para narrar os jogos do Velo. Seja muito bem-vindo para você aqui no nosso Cultive não, olha eu que muito louco, cara, olha isso porque eu nem bebi. Bem-vindo ao Café Cultural Podcast. O Cultive Podcast é o do Coringa, que acontece toda terça-feira. Ele e o Filippo Ferrari. Se você ainda não conferiu, dá um chego toda terça-feira. Que horas que acontece mesmo, Coringa? 18 horas. Às 18 horas. É muito bom. E tô aqui, Coringão do meu lado. Cultive ideias, colha resultados. Esse é o lema que você tem que ter para sua vida. Eu acho linda essa frase. Cultive ideias e colha resultados. É maravilhoso. Então, se você tem vontade de ter um podcast, de ter algum trabalho de marketing, esse é o cara marqueteiro aqui, ó. Luiz Coringa. E não é o Inácio, mas é o Luiz Coringa que está aqui do meu lado. E hoje estamos para o nosso quarto podcast, nosso quarto Café Cultural Podcast. E ó, Coringa, já logo no quarto já tivemos uma presença ilustre aqui de fora. Esse é Cria Brabo. Eu vou te falar o porquê que esse convidado aqui é brabo. Porque ele falou, eu vou para Rio Claro participar do podcast e também fazer uma apresentação. E veio. Esse cara me acompanha já faz uns 2 anos, 3 anos lá no Instagram, desde o meu começo. Ele tá sempre lá acompanhando. Esse ano, em começo de maio, né? Ou foi começo de abril? 1º de abril. Não foi mentira não, hein? Não é no dia da mentira, não é mentira não. Tive o privilégio, estava por São Paulo, ele ia fazer um recital e conseguimos nos conhecer. Junto com ele, conhecer um aluno meu que também faz aula já há 2 anos, que é o Paulo Finesi. Então, Paulo, grande abraço se estiver nos vendo. E seja muito bem-vindo, Bruno. Bruno Castro, Cria Brabo, futuro Cria Brabo. O cara é jovem, mas tem um talento inacreditável. Uma boa noite, Brunão. Boa noite. Obrigadão pelo convite. Seja muito bem-vindo, a casa é sua, sinta-se à vontade. Eu coloquei o Brunão numa saia justa agora, o Coringa, porque nós somos opostos aqui. A primeira pergunta que o Bruno me fez quando eu passei lá para buscar, ele falou assim, cara, qual que é a pauta aí? Você tem uma lista com os assuntos? Eu falei, ih, bicho, eu não faço nada, planejamento não é comigo, para mim é tudo no improviso aqui, porque essa é a ideia do podcast. Eu acho que para onde o papo for levando, nós vamos, sinta-se à vontade. Ele falou, cara, minha vida é movida a lista, é movida a planejamento. Então eu já coloquei ele numa saia justa, sem tamanho. Ele já tá um pouco nervoso, ficou mais nervoso ainda, né, Brunão? Se apresente para nós, por favor.
Bom, olá pessoal, meu nome é Bruno, sou violonista, sou de São Paulo, da capital. Sou estudante de violão e, bom, vou ficar nessa de estudante de violão por muito tempo, praticamente. Eu vou começar, eu não ia começar com essa pergunta. Eu juro que a minha intenção, por isso que eu não gosto de pauta, tá vendo? A intenção da minha pergunta era outra, mas você acabou de falar, estudante de violão, tudo. Eu vou começar por essa, polêmica. Vamos já polemizar. Acho que eu estou fazendo errado. A polêmica acho que tem que vir mais no fim. Mas vamos lá. Como é que tá essa história da IMESP? Da IMESP? Esse movimento que tá tendo contra os cortes e etc. da IMESP. Bom, importante. Você tá por dentro da que tá rolando ou não? Sim. Tô meio em partes, porque eu não faço parte do Grêmio, da parte interna, né? Então eu sei que os alunos sabem de geral, né? Bom, acho que é importante começar. É complicado pronunciar o nome da onde eu estudo, porque o nome da escola é Escola Municipal de Música do Estado. Não, Escola Municipal de Música de São Paulo. Né? Então assim fica EMMSP. Né? E fica meio complicado de se falar. Aí quando você fala IMESP, você quer dizer a escola do estado de São Paulo, que é outro polo. Ah, tá, entendi. Eu não sei porque eu achei que fosse a IMESP ali. Sim, Você aí, é outra. É outra. Tanto que teve até uma vereadora que acho que cometeu esse mesmo erro, então só pra... Cometeu essa guerra. Porque eu jurava que você fazia parte da IMESP. É porque eu acho que eu passei nas duas, né? Então quando eu divulguei tudo isso, é normal ter essa confusão. Mas a gente chama ela de MM ou de municipal. Né? Só para vocês não se perderem, eu vou me referir a ela como municipal. Sim. A situação é o seguinte, ela trocou de secretaria a gestão, né? Então a escola municipal ela é da Fundação Teatro Municipal, do Teatro Municipal de São Paulo, aquele local histórico e tal. E ela mudou de gestão, agora é a Sustenidos que está gerindo ela, que também gere o Conservatório de Tatuí. E eu acho que também ele gera algum outro projeto, mas eu não lembro qual. Aí com essa mudança de gestão vai tendo diversos problemas, mudanças e tal, geralmente cortes, às vezes não libera verba, por aí vai. Parece que uma pessoa lá foi demitida sem muita explicação, né? Esqueci o nome da... Não sei nem se a gente pode divulgar, mas eu também esqueci. Parece que foi demitida e aí tá gerando toda essa movimentação aí contra os cortes. Isso. Né, Aí, bom, o que aconteceu? Aconteceu algumas demissões, pelo que eu sei, acho que foram 4. Primeiro, eu acho que foi a do maestro da Orquestra Experimental de Repertório, que praticamente fundou aquele local, né? E o contrato dele não foi renovado, ele estava preparando uma obra com a orquestra, e o contrato dele não foi renovado. Politicagem, isso aí acontece. Isso, aí já tem alguém substituindo e tal. Depois foi o Emiliano Patahara, que eu acho que é o diretor artístico, ou o diretor geral da Escola Municipal, que também não renovaram o contrato dele, né? E aí depois tinha um burburinho que tinha 2 professores para ser demitido. Primeiro que é a Aida Machado. Isso, essa daí. Que a galera foi mais sensibilizou muito. Porque a municipal, ela é um curso profissionalizante, né? Então, quem estuda para lá ou quer uma formação de qualidade ou vai atuar realmente como profissional ou tá ali pro hobby e caiu ali, né? Então, tem professores que foram formados pela AIDA, tem professores que se formaram na Municipal e tiveram aula com ela, então tem um valor sentimental para muitos dali, né? Ela acho que está há 30 anos atuando por lá. Caramba, uma vida. Uma vida. Gerações e gerações de pessoas passaram na mão dela. O que eu tenho tempo de vida, ela tem de tempo de ensino. Cara. E aí ela foi demitida. Aí também um outro professor, acho que de trompete, foi demitido. Recentemente eles colocaram meio que uma justificativa, porque teve toda uma mutação dos professores, de alunos e tal. A justificativa é que a Aida ela sofreu um acidente, né, eu acho que durante a pandemia, e ela ficou impossibilitada de dar aula, ou se fosse para se locomover, melhor não, melhor ficar em casa. Entendi. Então ela começou a passar a dar aula online e se manteve até agora. Né? E o outro professor, ele estava com poucos alunos, porque ele dividiu junto com outro professor,
né? E isso daí é considerado irregularidades, né? Porque é uma escola pública, vai dinheiro público, né? E esse é o motivo que alegaram, porque estão demitindo, né? Quem financia a municipal é o Estado ou é a Prefeitura? Ou é o município? Eu acho que é a Prefeitura, eu não tenho certeza. A IMESP é o Estado, é isso? É o Estado. Porque... como é que eu ia falar agora? Porque a IMESP é a chamada o Cespinha, né? Que o pessoal chama. Que é a orquestra da... Por isso que a de vocês é a municipal. Isso. Aí chamam de municipalzinha, será? Não sei. Eu como violonista, a gente não faz parte de instrumentos de orquestra, então fica meio por fora. Eu acho isso muito delicado, cara, porque infelizmente nós vivemos um país onde primeiro corte que se tem, quando tem corte, é cultura. Vai lá na cultura, independente da história. Às vezes tem décadas, tem, né? Igual você falou, tem 30 anos que a Aida tá lá, né? Tem um cara que fundou a orquestra. Como assim? Você demite sem mais nem menos? Sim. Né? Tudo bem, você não precisa manter lá, mas pelo menos alguma honraria, eu acho que tem que ser necessário. Sim. Demitiu como se fosse um funcionário qualquer que tá ali um semestre, um ano. Envolve muitas questões. E assim, eu vejo que se nós não fizermos nada, e eu acho que a classe artística ela é muito pequena. Muito pequena e também não é unida. Eu acho que ainda tem rivalidades que não precisa ter rivalidades dentro da classe artística. Cada um tem a sua arte e ponto final. Eles vão cada vez cortando mais. E mais e mais. A própria OCESP está sofrendo inúmeros cortes, cara. Você está falando de uma das 5 principais orquestras do mundo. Não é do país. Aquilo ali você tem que manter. Sim. Não existe corte. Aí outro problema que também está acontecendo é a questão do salário dos professores. Né, que fazem, se não me engano, 9 anos que não tem reajuste. Aí recentemente escreveram um novo edital, um novo projeto e tal, e tem a verba ali, mas não liberaram. Normal. Essa verba ela fica retida em algum lugar e não chega. E é complicado, porque para os professores não tem reajuste, mas aí a Câmara vai lá e reajusta o salário próprio deles numa coisa absurdamente grande. Isso aí é inexplicável. Vamos mudar de assunto, vamos parar com esse assunto chato de política, senão a gente vai se estressar. Arthur Tony cria brabo. Tony fala, provavelmente você falou aí na sua casa, Tony. Tenho certeza que você falou cria brabo do violão. Tony, que foi o convidado anterior a esse, foi muito massa. Tony, grande abração, você também é cria bravo, tá sempre aqui conosco. Forte abraço pra você, pra Malu, pro Antônio, pra todo mundo aí, show de bola. Ô, Brunão, me diz uma coisa, como é que você começou a sua história com o violão? Você já começou no violão clássico, ou você começou no popular, ou nem começou no violão, você começou com outra coisa? Como é que foi essa sua entrada no universo da música? Conta pra nós. Sim, bom, não comecei no violão. De início, no começo da história, né, eu não venho de uma família de músicos, então não vem de influências de familiares, né, e eu tava em uma fase de criança, né, então na época eu tava jogando Guitar Hero. Nossa, amava Guitar Hero. Coringão, vamos qualquer dia montar o videogame aqui e jogar, mano? Fazer qual é o nome? Live stream de game, uma gameplay. Aí foi isso. Eu tava jogando Guitar Hero na época e meus pais queriam que eu fizesse alguma coisa porque eu não gostava de esporte. Então me colocar pra fazer algum esporte provavelmente não ia dar certo. Eu tava jogando Guitar Hero e perguntaram, o que você precisa fazer alguma coisa? O que você quer fazer? Tocar guitarra seria legal. Você começou na guitarra, então, cara, totalmente inusitado isso. Não consigo te ver guitarrista. Pois é. Não consigo. Como é que foi, assim, esse começo na guitarra, cara? Aí eu falei dessa vontade e aquilo, quando você é criança, você observa as coisas da cidade. Então, se tem uma escola de música, você sabe, tem uma escola de música ali. Então, mais uma coisa ali pra você falar assim, se eu for aprender um instrumento, já sei até a escola pra te falar, pai. Sim. Né? Aí foi isso. Eu acho que depois de 1 ou 2 meses eu já tava com uma guitarra e um amplificador. Aí eu falei assim, vai lá na escola. Barulho pra caramba.
Aí assim, ó, vai lá na escola, pergunta quanto é a matrícula e tal. Depois eu acho que 2 meses, que eu tava com a guitarra na mão e já iniciei as aulas. E iniciei com 14 anos, por aí. Lá é uma escola de música, então era aula de instrumento particular e as aulas de teoria, que era opcional e eu fiz sem nenhum problema. Eu acho que a minha primeira impressão eu tinha aquela ideia do professor clássico de música clássica, que, sei lá, um careca velho que vai... Cabelinho do lado, que vai pegar pesado, que vai... Dar reguada em todo mundo. Mas não, nossa, eu acho que meu primeiro grande choque é uma pessoa muito amável, muito paciente, e depois descobri que isso daí é quase a regra. Quase todo professor de música particular é super carinhoso, super paciente. Sim. E esse é um estereótipo que tem que ser quebrado, né? Eu luto muito nas minhas redes sociais para quebrar esse estereótipo de que, principalmente quando se fala de música clássica, né? O pessoal te imagina de gravatinha e tal, e eu acho que a gente tem que quebrar esse estereótipo. Não, nós somos uma pessoa normal, cara, né? Até muitas vezes o linguajar que eu uso, tem gente que fala, nossa, mas... porque eu quero quebrar esse estigma de que, professor de violão, professor de música clássica, eu escuto música clássica, a gente executa música clássica, tem que falar tudo certinho, no português 100% correto. Não, até mesmo posso falar palavrão, eu não posso usar um jargão, posso? Sim. Tem que vestir terno e gravata? Não precisa. Até mesmo pessoal grande, por exemplo, na Municipal, tem um monte de professor que tem carreiras grandiosas ali, né? Você vai conversar com eles, são as pessoas mais zoeiras. Sim, normal, músico. Música zoeira. É uma pessoa. Não adianta. Isso aí é zoeira. Acho que uma única ressalva aqui que a gente faz é pro Fábio Zanon. O Zanon é um outro... O meu professor é o Paulo Porto Alegre, ele deu aula pro Zanon quando pequeno e tal. Histórias de bastidores aí não chega a ser tão assim, não. O único mais chatão assim é o Zanon. Eu não consigo ver o Zanon tipo numa mesa de boteco dando risada. É o único que eu não consigo ver isso. E aí você começou na guitarra. Sim. E como que o violão chega? Por que você desencanou da guitarra? Como é que foi esse desfecho? Aí foi... Eu acho que tem um processo. Eu decidi, acho, relativamente cedo que eu ia dedicar a música, a seguir essa carreira. Né? E você tem aquele estágio. Acho que todo músico, ele gosta realmente do que faz. Ele não vira músico pensando em alguma outra coisa e tal. Porque se for pensar no dinheiro, tá ferrado. Então, você tem essas etapas, né? Primeiro você vai tocar porque quer, né? E depois você amadurece aquela ideia e pensa, como que as pessoas trabalham. E isso foi uma coisa importante de estudar em uma escola de música, que é saber, dá pra viver disso, dá pra viver bem, um trabalhador normal. Sim. Né? Só somos autônomos, essa é a diferença. E aí depois disso você vai pensando, talvez seja interessante trabalhar com música. Eu era uma pessoa tímida, então meu professor nem sabia dessa ideia com o tempo, né? E aí chegou um momento que eu pensei, eu quero trabalhar com música. E minha ideia de início era tocar o que me der na minha mão, né? Então, aí depois de um tempo mudou a gestão da escola, né? Esse professor, ele, pelo que eu soube, acho que da história antiga, aquele professor tinha uma parceria com alguém, mas depois ele deixou. Entendi. Então provavelmente acumulou muita coisa para ele. Sim. Ele estava querendo já deixar e tal, então ele não conseguia viabilizar projetos muito com a escola. Aí com essa chegada desse professor, começou já a ter apresentação de aluno, prática em conjunto, né? Aí eu mudei também de professor de guitarra. Aí, só falando assim de forma geral dos meus professores, esse primeiro professor, ele me ensinou a encostar na guitarra, né? Eu passei, eu acho que 1 ou 2 anos com ele. Depois esse professor já foi onde já comentei da ideia de, quero me tornar um profissional e tal. Então já é um estudo mais diferente, né? Você vê, já deixa de ser ensinar só a parte técnica para ensinar a parte de uma demanda profissional, de musicalidade, de você desenvolver outras coisas. Vai um pouco mais a fundo no assunto. Isso. Né? Aí com isso, aí eu pensei, vou fazer aqui, comecei a participar das bandas, tanto que nas apresentações da escola, meu nome é que eu mais parecia, porque eu tava na banda que ia tocar gospel, reggae, pop, rock,
O cara se encaixava em qualquer coisa. Né? Qualquer coisa. Sempre tem essa galera. Sim, qualquer coisa porque eu pensei, essa é a ideia, né? Se eu quero trabalhar com música, vou fazer o que for necessário. E tem que fazer, isso é uma coisa que eu vou falar pra você que tá me assistindo. Saia da caixinha. Às vezes a gente fica muito restrito ao nosso universo. Né? Eu toco violão clássico, então eu fico só nesse mundo do violão clássico. Eu toco guitarra, eu fico só nesse mundo da guitarra. E não, cara, pega qualquer dia, vai tocar um pagodão com uma rapaziada, você vai ver que é difícil. Eu falo aqui, muita gente briga não, mas olha de cara feia comigo, mas eu vou falar, uma coisa que eu sempre falo. O Chimbinha é motivo de chacota de todo mundo. Mas né? é um baita músico. Todo mundo tira sarro do Chimbinha. Tem meme, né? Cara, onde for aí do Chimbinha. Vai tocar o ritmo que ele toca. Só ele faz aquilo. É que eu acho que o Chimbinha cai meio. A forma que ele toca os solos parece que é uma infantil, né? Mas é difícil caramba fazer aquilo, cara. Vai fazer o que ele faz, bicho. Não é qualquer um que faz, não. E sem contar que é uma característica muito dele, né? É um ritmo muito característico dele. Se ouve Chimbinha. Chimbinha, você bateu, opa, é Chimbinha, não tem como. Mas eu falo, vai fazer o que eles fazem, cara. Eu tenho uma aluna que às vezes ela gosta muito da vibe sertaneja. Cara, e às vezes eu pego uns arrocha lá que se eu não dou uma meia horinha ali pensando na mão direita, sim, eu não consigo dar aula pra ela, cara. É umas encrencas, tem umas encrencas ali que fala, música erudita toca qualquer coisa. Não toca não, cara. Por isso que é legal sair às vezes da caixinha e experimentar coisas novas. Sim. Você vai ver que você não sabe tudo e nem vai saber. Nem vai saber e nada é fácil pra você. Não é porque você atingir um certo nível que as coisas são fáceis pra você, não, cara. Isso aí é tudo mentira. Aí foi esse processo, né? Então tá disposto a tocar qualquer coisa. E na época, eu, como não vim de uma família de músicos, né? Minha família também veio de uma família cristã. Então você não tem aquele contato amplo com a música, né? Desde de uma música pop, sertaneja, rock, por aí vai, né? Então meu universo musical era limitado a basicamente aquela música cristã. E o que eu via assim por fora, eu ia de perua pra escola. Então era rádio. Que você ouve na rádio música pop. Tanto que se o meu professor de guitarra me perguntasse na primeira, o que você ouve? Eu ia falar, eu ouvi o Calvin Harris, que é um DJ por aí, né? Aí você quer tocar guitarra, não quer tocar outro instrumento. Aí você tá no curso errado, né? Vai fazer aula com a Loki. Aí meu professor, então ele, como era uma escola de bairro, geralmente essa escola de bairro não segue uma metodologia fixa, tipo, você tem que tocar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Vai muito ao gosto do aluno e tal. E geralmente a guitarra é bem associada ao rock, né? Então, lembro que o meu professor pegou um pendrive e assim, escuta aí. Aí tinha basicamente de rock ali, desde, sei lá, Beatles, Kiss, AC/DC, Metallica, Megadeth. Você não tinha tido muito contato com essas bandas. Não tive, mas eu sempre tive muito gosto pela música instrumental. Entendi. Por conta da música eletrônica, sempre aquela parte mais instrumental. E quando meu professor deu esse pendrive, o que me chamou mais atenção foi o heavy metal. Então, praticamente, meu gosto favorito era heavy metal naquilo. Você consegue imaginar ele ouvindo heavy metal, cara? Olha pra ele. Eu não consigo imaginar ele ouvindo heavy metal. Sério? Sério. Não, totalmente oposto. Nossa, aí continuando essa história, né? Então eu gostava de tocar heavy metal. E eu sempre gostava de pegar uma música que me desafiasse cada vez mais. Então, tipo, ok, vamos começar com Legião Urbana? Agora vamos pegar, sei lá, Nirvana. E depois vamos pegar Metallica. E assim vai. Aí você deu um salto grande, né? Porque de Nirvana pra Metallica então cada vez eu gostava. Eu estava seguindo bem o curso. Gostava daquilo que o professor gostava, do que passava. Tinha uma outra música que, sei lá, talvez eu não gostasse tanto. Mas isso todo mundo tem. Sim, mas desenvolver a parte técnica. De tudo. Né? Sim. Então as peças meio que obrigatórias ali desenvolver uma parte técnica. Então você está aprendendo a paletada que é só para baixo, que é cansativo, para desenvolver resistência. Né? Passar uma música para isso, vai desenvolver bend, né? Então tinha uma música para cada coisa, então era bem legal. E aí depois, com essa mudança de professor, né, partiu para um outro estudo. Já estava pensando no que eu ia fazer, então minha ideia era cursar um conservatório ou uma graduação
Porque naquele ambiente, né, de uma escola de música, são pessoas que estão ali pro hobby e tal. Você tem até oportunidades. É totalmente diferente de um conservatório. Sim. Então eu pensei, eu preciso dar um passo a mais, né? Aonde eu vou, onde eu encontro as pessoas que querem trabalhar com música, um conservatório ou uma graduação. Sim. Então o estudo começou a ser voltado a isso, para me preparar para essas provas, né? Aí entra uma questão aqui do Brasil, que é o que você aprende nesses conservatórios, pensando na guitarra, né? A guitarra é um instrumento super recente. Sim. Né? Se você pegar... tem pessoas que acompanharam a história da guitarra, é um instrumento super recente. Não deve ter nem, eu acho que 100 anos, né? Se parar pra pensar, os nossos pais pegaram o início da guitarra, se a gente for parar pra pensar. Porque quem introduz de fato a guitarra vem com Elvis, com Beatles, né? Começou a vir essa era dos... Como é que fala? Dos eletrônicos aí com essa rapaziada, né? Recente. A gente tá falando da década de 50, 60. Pois Posso estar totalmente enganado. Vai completar 100 anos ainda. Não tem um século a guitarra. Ela é extremamente recente. E por isso que deu muita briga para ela ser aceita, né? No mercado. Porque, por exemplo, você pega os americanos, qual que era a vibe do americano? Era jazz. Sim. Né, o jazz. E quando chega a guitarra, principalmente que ela é envolvida ali com Beatles, que aí vira aquela febre, os caras eram totalmente contra isso, né? Porque acabou com a música né? Quando surgiu Beatles, acabou com a música do jazz, do tango, etc. Pois é, né? Virou uma outra coisa. Virou uma outra coisa. Virou uma outra indústria fonográfica totalmente diferente. Né? Acabou com essas... Como é que fala? Essas músicas... nativas, né? Elas foram, que nem o samba, depois que veio essa era do rock, se afundou, né? Sim. Ainda continua tendo produtos muito bons, mas o que a mídia hoje tá nessa... E já tá começando a... É igual eu falo, as hegemonias não são para sempre. A gente tem essas hegemonias, por exemplo, nos próprios países, né? Você tinha lá os gregos por muito tempo dominaram o mundo, depois veio Roma, os romanos, né? Tiveram todas essas comunidades que dominaram. Hoje os Estados Unidos, que já está perdendo para a China, que vai se tornar essa nova potência que está sendo prevista. E com os instrumentos também foi a mesma coisa, né? Você teve a época que o violino era o Deus. Aí veio o piano, o piano é Deus. E a guitarra, etc. E hoje já está se perdendo, principalmente para as coisas digitais que estão sendo feitas, né? Sim, e até mesmo, hoje em dia eu entrei em contato com a escola que eu trabalhava, assim, cara, quase não tem aluno de guitarra. Se tiver 1 ou 2 é muito. Não, né? E a gente chegou em uma geração que a galera não quer mais sair de casa. Sim. A galera quer fazer música aqui. Eu consigo fazer música aqui? Consigo. Então eu quero fazer a música aqui. Sim. Entendeu? Que é até uma nova linguagem que o pessoal tá falando, que não é a partitura, né? Aquelas de quadradinhos, esqueci. Tem uma... Como é que fala? Tem uma nomenclatura para esse tipo de leitura musical. Que eu não talvez sei. O pessoal já tem que aprender também. A gente vai ter que aprender qualquer dia, porque o pessoal tá nessa vibe. E o mundo digital, e agora tá vindo a inteligência artificial, o ChatGPT tá fazendo música, cara, tipo, bizarro. Daqui a pouco a gente vai estar tudo, como é que fala? Tudo digital, cara, não vai ter mais gente tocando de fato. Sim. Porque hoje não precisa. Né? Você vai num barzinho, o cara... Antes era violão e voz, né? Agora tem uns caras que você nem o violão o cara leva mais. O cara solta lá o playbackinho, fica sentado na cadeira e canta sozinho, cara. Isso é polêmica. Vai falar que os DJs não são músicos. Polêmica. Mas é música, eu falo, é músico. É igual quando fala funk é música, óbvio que é música, gente. A gente pode discutir se é uma qualidade boa ou uma qualidade ruim. Né? E aí entra naquele ponto, DJ é só apertar um botãozinho, bicho. É difícil também, todo um estudo. Bicho, sobe no palco pra fazer música eletrônica. Sobe lá, mas é só pilotar um avião do que mexer naquela coisa lá, aquele picape, né? Que eles chamam, não sei se chama picape, eu posso estar falando coisa errada aí. Inclusive, acho que a gente tem que trazer um DJ, hein? Quem conhecer DJ aí pra vir aqui no podcast, manda mensagem aí. Ou fala, conheço tal pessoa que
Que é legal. Aqui em Rio Claro tem uma DJ, não tem? Que tá meio famosa aí. Lazanão, não é? O pessoal tá falando bastante, eu acho. Eu acho que é. Lazanão. Vamos conseguir o contato dela, Coringa, pra ela vir aqui no... Se eu não me engano é Lazanão. Ela tá se destacando bem aí, essa DJ. Porque é um mercado escasso, né? Sim. Porque equipamento é caro, a formação, onde você vai conseguir... E tem uma certa demanda, porque você pode contratar um DJ pro seu bar. Sim, hoje o que a galera tá fazendo é DJ. Na nossa época era diferente. Né? Hoje você vai no bar, o cara tá tocando música eletrônica. Eu falo, mano, não, eu vim no bar pra escutar pagode, cara. Sim. Não tem, mas é porque tá se acabando essa hegemonia dos instrumentos. E a gente precisa tomar cuidado com isso, porque senão daqui a pouco vai se tocar sozinho, a gente não vai ter mais emprego. A gente vai perder para esse espaço de músicas eletrônicas que estão sendo feitas. Por quê? A pessoa não precisa estudar de fato. Sim. Se ela aprender ali, que nem essa linguagem que é por quadradinhos e tal, se ela aprender aquilo ali e tiver um ouvido e uma sensibilidade musical, ela vai fazer música. Mas não necessariamente ela vai saber uma tríade maior, uma tríade menor. Possivelmente, né? Uma escala. Você já pode ter as cadências prontas ali, né? Você montar e tal. É mais prático. Tanto que você pega nos sintetizadores, né? Nos teclados digitais. Antes o cara ia fazer um arpejo, ele tinha que fazer um arpejo. Agora não, tipo, ele programa, ele aperta um botão, ele faz. Sim. Não precisa o cara saber ter essa técnica. É muito louco. E seguindo a história, que a gente já viajou bastante, vamos seguir. Sim, aí seguindo a história, bom, aí comecei esse processo, né, de preparação para conservatório, e o que eu estudo ali, né, o ponto que eu parei, é música brasileira e jazz, e ponto. Legal. Né? Aí eu pensei, tá, ok, vou me aprofundar nisso, eu tô disposto a tocar desde funk, a reggae, a heavy metal, então jazz, ok, vamos lá. Cara, não gostei. não desceu. Tanta linguagem, as referências também, uma coisa que me incomoda, hein, vai entrar em um assunto polêmico, é improvisação. A gente tá aqui pra polemizar, é improvisação. Nossa, eu não gosto de improvisar. Vez ou outra eu ainda dou chance. É, normal. O cara que chega aqui e fala assim, putz, cara, eu sou de listinha e tal, tem uma pauta, improvisação não vai ser o forte. E, pô, eu gostava, quando o professor passava uma música, eu gostava de estudar exatamente o que estava escrito ali, sim, trabalhar os detalhes, polir aquelas frases e tal. E depois você vem me passar improvisação, que é um negócio, tipo, sem entender a linguagem da música, sem entender as frases. É que é um estudo complexo, é assim, é difícil. Total, eu admiro quem improvisa. Sim. Eu admiro muito quem tem essa aptidão para improvisar. É um estudo. É um estudo. Isso aí é fato, é um estudo. O cara que improvisa, ele é muito estudado. Sim. E demora tempo, assim como você polir uma frase, uma peça musical. Demora. Eu admiro muito quem improvisa, mas também não é minha vibe. Eu nunca gostei. Eu gosto de ter as coisas quadradinhas e prontas ali, pronto. Sim. É isso que eu tenho que executar, acabou. Eu também gosto. Eu gosto de polir a frase. Ou se for improvisar, improvisa. Pra mim, o estudo de improviso é o seguinte: eu improviso quando eu penso em fazer algum arranjo, né? Aí eu acho válido improvisar, gosto de improvisar, recomendo que improvise, né? Mas é improvisar com um gravador no lado. Aí eu escuto aquela gravação, gostei dessa frase, gostei dessa, e vou polindo, definindo o que eu quero fazer. E depois, se for necessário, muda tudo de novo. Sim. E tá aí, por aí vai. Mas entre fazer isso e pegar uma partitura que um arranjador experiente já fez, definiu aquelas frases, eu prefiro fazer isso, passar um ano estudando aquela peça, do que aprender um tema de uma música, a melodia dela, saber a estrutura dela e improvisar naquilo. Eu também não é a minha vibe, mas eu gosto. Eu acho bonito quem improvisa. Sim. Aí também até uma questão de ouvir também. Eu não curti ouvir. Eu ouvi toda a coreografia do Miles Davis. Eu não curti. Pra mim tava soando tudo a mesma coisa em um certo momento. Eu pensei, meu Deus, cara. Eu acho que eu passei uns 8 meses só ouvindo esse tipo de música. E aí foi nesse momento que você decidiu romper essa sua história com a guitarra? Porém na escola de música que eu tava estudando, tinha um grupo de choro. Né? O choro, acho que foi o que me prendeu na guitarra a ponto de falar assim, vou continuar nisso daqui. Mas no choro você usa o violão. Sim. Né?
Então, aqueles temas, eu achei muito mais interessante, que é uns temas meio virtuosos. Você vai pegar, sei lá, Ernesto Nazaré, aprender a melodia daquilo, tocar naquele andamento que ele pede e tal, é difícil, né? Sim, total. E não necessariamente precisa improvisar, você pode fazer um acompanhamento usando aquela estrutura, pode colocar uma baixaria, alguma coisinha ali, né? Mas não necessariamente você precisa ter aquela sessão. Tá improvisando o tempo todo, né? Isso. Né? Então foi uma coisa que me prendeu mais. E a partir daí eu conheci o violão solo na música brasileira. Né? Que foi uma linguagem... E aí foi onde você foi fisgado pelo nosso querido violão clássico, como chamam. Aí... Então eu acho que minhas referências iniciais foram Arthur Endo, né? Vocês conhecem? O Arthur Endo. Eu não conheço pessoalmente, mas sei quem é. Sim, acho que ele foi uma das referências iniciais, tocando, sei lá, de Armando Reis, por exemplo, o Deon. Eu acho bom o Arthur Endo, eu acho excelente. Não, o violonista é excelente. Eu acho que eu conheci ele por conta do Yamandu. Então, ele é um mini Yamandu japonês, né? Vamos resumir aqui a história. Até as roupas que ele veste é no estilo do Yamandu. É tudo baseado nele, né? Ele, como é que fala? Ele se inspirou muito a maneira dele tocar. E a maneira, o personagem que ele criou também é um mini Yamandu, só que japonês. Sim. Toda a concepção artística dele é baseada no Yamandu. Sim. E até aqui, vamos polemizar, a gente está falando de polêmicas aqui, e essa é uma coisa que eu também fico bravo com o violinista clássico, porque é normal, sei lá, na Municipal deve escutar muito a galera falando isso, porque todo violonista do mundo erudito critica o Yamandu. Acha Yamandu sujo, acha Yamandu isso, acha Yamandu aquilo. Eu até entendo. O ódio das pessoas vem porque as pessoas têm o erro de comparar o Yamandu com o Rafael Rabelo. E o Rafael Rabelo é intocável. Aí as pessoas ficam procurando erros no Yamandu. Sim. Né? Só que eu falo, gente, para com isso. O Yamandu é um excelente, é um baita. Um baita. Cara, pra você chegar no nível de um Yamandu, bicho, você vai levar uma vida toda, dependendo, e não vai chegar no nível dele. O cara é monstro. E a linguagem que ele faz com o violão não é uma linguagem do violão clássico. Sim. Então por que você tá uma linguagem da cultura gaúcha, né? A cultura gaúcha é brasileira, o que ele toca é popular, é uma linguagem brasileira, ele não tem nada de erudito. Sim. Então assim, por que você está comparando? Por que você está criando parâmetros de comparar o Yamandu com parâmetros que o violão dele não condiz com o que você está comparando? Sim. Não faz sentido. Porque o som dele não é limpo, mas ele não é violão clássico para ter o som limpinho. Sim. Até o mesmo repertório não exige isso. Não exige isso, entendeu? E também tem uma outra perseguição com o Yamandu, é a questão política, né? Tem gente que não gosta dele só pela posição política dele, que eu também acho um erro. Né? Porque se fosse por posição política, eu estaria aqui falando que o Fábio Lima é um merda. Que a posição dele é totalmente oposta à minha, por exemplo. Né? Mas eu não vou falar isso porque eu acho o Fábio Lima o melhor violonista que se tem hoje no Brasil. É importantíssimo para divulgar o violão solo, o violão clássico. Isso, fora o trabalho que ele desenvolveu de formação de público. De público e de estudantes. Hoje o Vitor Almeida está estudando com você. Sim. O Vitor, ele influenciou uma geração a tocar, né? O Vitor Almeida, quem mais está vindo aí? O Guilherme Andrades, acho que é Andrades, que até está compondo. Legal pra caramba. Até mesmo, o pessoal que vem o Gilberto, ele incentivou uma galera, uma geração nova a tocar. E quando eu conheci o Fábio em Curitiba, que foi num seminário dele, essa molecada vê o Fábio como eu enxergo, como a gente enxerga o Pedro Cameron, como a gente enxerga o Zanon. É uma referência assim que você fala, caraca, bicho, os moleque idolatra ele mesmo. Zanon já ficou pra trás. Uma outra Edson Lopes já ficou pra trás. A galera não quer mais saber desses caras, a galera quer saber do Fábio. Sim. Entendeu? Por isso que eu falo. Então, comparar Yamandu nesses termos é um grande erro, cara. Yamandu é um nível extremamente acima do padrão. Ele tem uma maneira de tocar, uma técnica impecável. A única coisa que eu não gosto do Yamandu, eu vou te falar, é do violão dele. Porque eu sempre acho que ele pegou um braço, o outro e colou, assim. Lá me dá um nervoso, cara, aquela linha que tem no meio do braço. É a única coisa. Minha única crítica ao violão. Yamandu, toca esse violão, pelo amor de Deus, cara. O restante é ótimo. E segue em frente. Aí a sua influência então foi o Arthur Endo.
Eu provavelmente já vi algum vídeo do Yamandu, e o Arthur ele ganhou um prêmio que eu acho que um dos benefícios era conhecer algum artista, e ele gravou no estúdio do Yamandu. É verdade. E a partir daí eu conheci o Arthur Endo, e ele foi, acho que, responsável porque eu ouvi aquele violão solo com aqueles baixos, fazendo acompanhamento, e era uma linguagem que eu queria fazer na guitarra, mas não tem isso na guitarra. Era no violão. Tem como. Realmente não tem na guitarra. Aí você entra naquele, putz, já tô aqui 4 anos estudando na guitarra, mudar pro violão, caramba, que drástico, né? É difícil, né? Eu falo que às vezes é difícil a gente largar alguma coisa, né? Por mais que a gente queira, é difícil às vezes largar, assim, eu cheguei até aqui, vou desistir agora. Mas tem que desistir, né? Vou largar agora. Sim, até hoje em dia eu já tenho um conflito meio diferente também, mas vamos chegar lá, que é mais atual isso. Aí, então eu pensei, eu quero... e outra coisa também que me levou para esse lado do violão clássico, já que eu estava preparando para os conservatórios, você tem a prova de leitura à primeira vista, e o repertório todo é em partitura, né? Mesmo os temas de jazz, você tem lá a partitura com as cifras e tal. Então precisava melhorar isso, e é um grande desafio para o violão para a guitarra. Sim. Né? Por conta das variáveis de estações que você consegue fazer ali. Né? E então eu pedi para o professor uma indicação. Ele passou a Iniciação ao Violão do Henrique Pinto. Eu adorei aquilo. É ótimo, esse livro é ótimo, do Henrique é ótimo. Eu adorei aquilo, e as 3 peças que ele passou eu tirei, e eu fui atrás desse caderno e tirei o caderno inteiro. Simplesmente, né? Muito bom. Então, aliando esse gosto pelo choro com eu gosto também por essas peças do Iniciação ao Violão e tal, e voltar de novo até esse desenvolvimento progressivo, né, com as peças e tal. Então foi uma coisa que me levou a ter prazer de novo de tocar as músicas, né? Então até lembro quando o professor passava uma questão de improvisação, você vai estudar essa escala, vamos estar estudando essa música aqui, né? Que como a improvisação exige esse tempo longo, né, de você entender a linguagem da música, de você criar repertórios de frases e tal, é um estudo chato. Sim. Assim, né? Todo estudo da música é chato, vamos ser sinceros. Mas eu acho que entre eu polir aquelas frases daquela música certinho e estudar improvisação, pior, né? Eu fiquei preguiçoso na música, né? Então você entrar aquela escala mal decorada, aquela frase, sei lá, meio mal tirada e tal. Aí com choro não, com choro eu chegava lá com a música tocada em 120 BPM, a frase cheia de semiconcheia por ali e tocava. Você, até eu acompanho lá no Instagram, você tá tocando com uma rapaziada meio que ali na Municipal, né? Não sei se é música, tem flauta. Sim, repertório. Esse repertório é mais voltado ao choro ou não? Sim. Aí, bom, depois agora eu entendi, agora tá me fazendo sentido alguns vídeos que eu vi seu ali, agora que eu tô conhecendo melhor a história. Sim, aí quando chegou a prova da EMESP, da Municipal, eu não me inscrevi para guitarra, eu me inscrevi para violão. E nisso tinha um professor lá dessa escola, que é falar o nome dos professores, né? O Danilo Álvaro, que quem me ensinou a colocar a mão no instrumento, o Pedro Nus, que substituiu ele e deu esse progresso, né, de fazer algo mais profundo. E agora o Bruno Fernandes, que ele se formou, ele fez quase todos os conservatórios aqui do Brasil. Acho que ele só nos formou em Tatuí, se formou em violão popular na EMESP, eu acho que em violão erudito também, e se formou na Municipal também, em violão erudito. Então, ele sabia como funcionava. E ele vendo esse gosto, ele que estava coordenando o grupo de choro, né? Ele passava o repertório, ele viu esse gosto, ele me deu a suíte da 1007. E falou assim, ele deu inteiro, e falou assim, tira aí até onde você consegue. Né? Aí eu tirei tirei as suítes populares do Vila também. Eu amo a suíte popular do Vila, amo. Aí quando eu me inscrevi, eu acho que uns 2-3 meses aí quando lançou o edital. Aí, de vez em escrever pra guitarra, eu me inscrevi em violão. Aí eu falei pros professores, aí esse professor falou, meu Deus, já imprimiu as partituras, você tem que tocar isso. Né? E foi pouco tempo, né? Mas tem 3 meses. Um violonista que tá iniciando ali, acabou de terminar a iniciação ao violão. Pegar a Vila ainda é pedreira. Aí foi pesado, tava estudando pra caramba. Estudava 6 horas ali, só fazendo aquilo e tal. Tinha um apoio da escola, a escola apoiava.
Aí fui fazer a prova, não passei. Na verdade, eu tive várias frustrações, porque a primeira vez eu acho que deu um erro na matrícula e meu nome não apareceu. Putz. Aí você não tem como voltar atrás, porque não tem, burocracia da escola, de fato. A segunda vez eu não passei na prova de teoria e eu lembrava exatamente de todos os exercícios de teoria, refiz, e eu sabia fazer, meu professor fez comigo. Errou de bobeira. Errei de bobeira. Aí a terceira, isso em guitarra ainda. Né? Aí quando foi para violão, que eu fiz essa mudança, me inscrevi e tal, só tinha três meses ali tocando aquele repertório que já é um outro nível, totalmente diferente. Aí até lembro da prova, dessa vez passei na primeira fase, tava o Everton e o Paulo, na sala Paulo Porto Alegre, o Everton Golden. Toquei a 1007, todo cagado, nota errada, e pô, o Everton é um fanático por bar, o Paulo também, o Paulo pode não demonstrar, mas também é um cara fanático assim por bar. E, pô, tocar bar com nota errada, mal feita, ornamentação zoada, é xingar a mãe do cara e dar um tapa nele, né? Aí toquei Vila, travei no Vila também, foi horrível, horroroso. É uma experiência traumatizante. Isso aí também já passei por isso. E aquilo, acabei de terminar essa iniciação no violão, tava 3 meses nesse repertório e foi praticamente minha primeira apresentação solo, para 2 violonistas grandiosos. Né? Aí não passei, né? Você fica mal pra caramba, né? Pô, tô aqui 3 anos tentando. Aí tentei a campeonato de violões da EMESP, também não passei. Aí você fica, caramba, que merda, hein? Tô, sei lá, 5 anos dedicando a música intensamente e não dá certo. É normal, todo mundo já passou por isso. Aí depois no ano, aí veio, deixa eu ver... foi no ano da pandemia, né? Tava estudando e tal. Aí tem até uma coisa também que me deixou meio desanimado, assim, com a guitarra, que você tem essa parte do estudo, mas, pô, o estudo, ele é só uma etapa pro que você vai fazer no palco. Exatamente. Né? O palco o resultado final que vai te animar a estudar aquilo. E nem é um resultado final, né? Porque o palco, eu falo, o palco tem muitas variáveis. Sim. Você pode fazer um show ruim, mas aquilo que te motiva é você se apresentar. Sim. Né? Então o estudo é só um processo disso, se for agradável o processo. Eu falo que a apresentação é uma consequência do trabalho. Então vai surgir ali, ponto final. Aí, nossa, eu me meti nessa etapa quando eu tava tocando guitarra, como eu comentei, eu tava querendo trabalhar com música, eu vou tocar qualquer coisa. Você pode me jogar funk, reggae, heavy metal, eu vou tocar. Nessas eu me meti numa banda de punk. Nossa! lá em Cotia. Longe de onde você Longe, longe. Levava uns 40 minutos, era ônibus que não era da cidade, então você pagava mais e tal. Entendi. Puta rolê. E a banda tinha mas era uma banda meio séria. Então, tipo, a ideia era realmente tinha um repertório autoral e tal. Mas tu não ia fazer você viver de música. Não ia fazer. Mas punk no Brasil também não. Sim. Mais fácil viver de violão clássico do que de punk. Mas pelo menos era uma banda séria. Tipo, o cara ele sabia organizar os eventos, sabia fazer a parte dos cachê e tal, essas coisas. E me meti, acho que nessa banda. Depois eu sempre fazia as apresentações da escola, fazia todas as formações que estavam ali. Depois me meti em uma banda que era de um baterista que estava querendo formar uma banda, mas uma banda mais de amigo, não com intuito profissional, né? E eu tava com aquele intuito profissional. Aí uma sugestão até para quem quer viver de música é achar pessoas que esteja na mesma pegada e mesmo objetivo que você. Sim. Então, se uma pessoa, se você tem um objetivo profissional e eu tenho outra pessoa que tem um objetivo para tocar pro hobby, vocês não vão dar certo. Não, porque como é que fala? A pessoa que enxerga como hobby vai ser um hobby para ela. Sim. Se ela precisar trocar aquilo ali para, sei lá, ir no shopping, fazer compra, ela vai trocar. Sim. No caso da banda que eu tava, até tinha um interesse assim de tocar, fazer. Quando você tá num ambiente profissional mesmo. Sim. As coisas acontecem de fato. Sim. Aí no caso dessa banda, tipo, eles queriam deixar um repertório a gosto meio pessoal. E eu tinha um foco profissional. Então, vamos tirar esse repertório, tem esse setlist aqui de barzinho, vamos zerar ele. Né? Aí a banda queria ir praticamente, não, a gente gosta dessas músicas aqui, não necessariamente para comercial, né? Então é um objetivo que diverge e atrapalha. Né? Aí eu também comecei a ir em eventos de show de rock, convidados assim, de amigos que
participava dessa cena, né? E uma parte polêmica também, que eu não gostei do resultado. Porque o som não é um ambiente controlado, né? A bateria tá ali estralando, a guitarra alta, vocal. E uma coisa que eu reparei que a performance técnica do instrumento pouco importa nesse ambiente. O que importa é a sua performance com o público, interação entre você e a sua banda. E o que eu tenho prazer de estudar e tocar é a parte do estudo, é de demonstrar a parte técnica e por aí vai. As pessoas às vezes falam, como é que esse ciclano consegue tá lá no palco e blá blá blá, o cara não é técnico, não é, mas o cara tem uma performance de palco, né? Uma performance de palco. Uma vez eu vi uma entrevista com o... esqueci o nome dele. Ele é guitarrista do Capital, mas não o principal, porque o principal é um lixo. O guitarrista principal do Capital, me perdoe, mas é ruim. Você vai falar que o cara é técnico, que é bom? Não é, o cara é ruim. Só que ele tem uma presença de palco boa. Sim. Né? Mas é o outro que faz, ele fica lá atrás do palco, ele faz uma segunda guitarra. Que o cara foi diretor da como é que chama? Do MT, cara. Sim. O cara foi diretor, estudado pra caramba. O cara toca pra caramba. Tipo, é um baita músico. E toca com o Capital. E uma vez eu vi uma entrevista com ele que ele falou exatamente isso. Ele falou, quando eu entrei no Capital, eu tenho o que eles não têm, que é técnica. Quando eu entro no estúdio, eu faço o que eles não fazem. Sim. Porque eu tenho a técnica, eu tenho o conhecimento, né? É tudo isso. Só que as primeiras vezes no palco, né, eu não tinha o que eles têm. Entendeu? Ele falou que essa presença do palco é entender a energia que se tem no palco. Né? Que ele até colocou, ele falou, tem uma vez que ele foi fazer um show e a banda foi lá pra frente, né? Tinha tipo uma passarela, a banda toda foi e ele não foi. Aí depois no final do show, o guitarrista do Capital chegou pra ele, você tinha que ter ido lá na frente. Sim. Ele falou, não, mas é porque eu tava fazendo a base e tinha a distorção. Ele falou, cara, você liga a distorção, controla no volume da guitarra, bicho. Você não precisa apertar o pedal. E a base que você tá fazendo, o tecladista tá fazendo. Sim, essa é uma coisa que pessoas muito técnicas talvez deixem a desejar. Que é a presença a vibe do palco, entendeu? Quando ele falou isso, eu falei, é isso, cara. Às vezes você não precisa da técnica. Sim. Você só precisa da presença do palco e entender a energia que o palco tá te pedindo ali. É igual eu falo, as pessoas às vezes me criticam nesse ponto que eu falo que nem o Chorão. Charlie Brown Jr. foi uma super banda. Pra mim foi uma banda, uma das melhores que teve, se não a melhor, instrumentalmente falando. Os caras eram muito bons. O Chorão tecnicamente péssimo. Você vai falar que o Chorão canta bem? Péssimo. Ele estragava a banda se a gente parar pra pensar. A qualidade que os caras entregavam, eles estragavam. Só que a energia que o cara tinha, tá pra nascer alguém igual. A energia, a presença que ele tinha, né, a imposição que ele tinha, tá pra nascer igual. Não tem nenhum Chorão no mundo ainda. E, bom, é importante ainda, né? Você tem uma intensidade de palco e a parte técnica é relevante também, né? Mas aí você junta isso, né? Estudo de improvisação, esse estudo que eu acabei percebendo, isso aqui vai ser realmente necessário. Se eu quiser atuar como músico profissional, eu preciso saber improvisar isso daqui. Aí foi juntando várias coisinhas que eu não gostava na música, então eu acabei perdendo meio que prazer. Entendi. O que segurou foi o choro, depois aí veio iniciação, violão, e por aí que eu realmente decidi, quero estudar isso. Mesmo se for para estudar isso, depois voltar para guitarra e voltar para isso, mas eu quero estudar isso. Entendi. A minha formação técnica é isso. Né? Não quero ir para esse lado daqui. Né? Aí foi daí que veio a minha escolha. Aí, um pouco antes da pandemia, eu comecei a me querer, já que eu não estava mais envolvendo com essa parte dos eventos de rock, então vou me envolver com os eventos de violão. E eu acho que um dos primeiros que foi do Paulo Martelli no Movimento Violão. O movimento violão foi muito importante, né? Infelizmente acabou, né? Não, o movimento violão continua. Porque parece que o Martelli teve problema com como é que fala? Com a prestação de contas. Eu soube desse problema e tal, mas ainda continua. Mas continua o movimento violão. Sim. O Martelli é bom, cara. Aí você vê o Martelli tocando o alto guitar, violão de 6 cordas. Ele tocou o alto guitar, tocou
a 1001 do Bach, mais algumas peças, é boa. e os estudos do Geraldo Vespar. Né? Pô, é uma outra coisa, é uma coisa mágica, né? Sim. Você vê em uma sala boa, que é na Unibis, né? E, pô, aquilo encantou realmente. E até uma coisa que eu, no dia a dia, não costumo ouvir muito música orquestral no fone. Porque muitas vezes acaba sendo chato, mas ver assistir a mesma música presencialmente é uma outra coisa. Traz uma sensação mágica, né? É totalmente diferente. Né? Então isso é uma coisa que eu curti mais. Então eu curti o estudo desse tipo de música, eu curti a apresentação, eu curti o alto nível dos músicos que estavam ao redor. Né? Então, por exemplo, o pessoal que toca rock, você vai encontrar pessoas de diversos níveis ali. Tem um cara que mal estuda direito. Agora violão clássico, o cara que menos estuda ali toca pra caramba e ainda estuda razoavelmente bem, né? Exatamente. Então, é um ambiente didático muito legal e eu gostei realmente disso. Então, todos os pontos ali da música eu tava gostando. Né? Então por que não ir pra esse ponto, né? Sim, e você se deu bem, cara. Você se deu bem no violão clássico. Aí, bom, depois, deixa eu ver, apresentação e tal. Passei. Não passei nesses processos seletivos. Qual ano que você entrou Em 2021. 2021. Né? Logo depois da pandemia. Não, foi durante a pandemia. 2021 ainda tava, verdade, ainda tava a pandemia. Né? Aí fiz vários processos seletivos, não passei e tal, fiquei um bom tempo por aí. E depois final de 2020, fiz o processo seletivo, passei, mas passei como suplente, até meio uma frustração, né? Você pensa, caramba, eu tô aqui estudando pra caramba e ainda passo suplente, mas... Deu certo, isso é o mais importante. Sim, aí eu passei na EMESP e na Municipal, aí a EMESP me chamou primeiro. Aí eu fiz um semestre lá, fiz aula com o Everton, aí lá tem aula de teoria, tem aula de percepção. Sim. E tal. Aí tinha até uma situação meio caótica ali, você tem que escolher uma matéria secundária, né? Aí eu pensei, ok, vou pegar piano complementar, né? Eu tava estudando na escola, tenho acesso a um piano, vai caber muito bem, né? Aí as opções de curso era piano complementar, percussão, improvisação jazz e improvisação livre. Aí eu pensei, eu pensei o seguinte, eu quero passar mais tempo com o meu instrumento. Aí piano não deu certo porque não tinha mais vaga. Aí eu pensei, improvisação livre, improvisação jazz e percussão, eu quero passar mais tempo, esse primeiro semestre eu quero passar mais tempo com o instrumento. Improvisação jazz, esquece. Não existe isso. Sim. Assim, o que é improvisação livre na minha ideia, que eu pensava, né? Era uma improvisação de você pegar vários estilos. Pop, livre. Rock, livre. Livre, a própria palavra já diz, livre. Né? Mas aí era online naquela época. E a primeira coisa que me assustou, como entrei como suplente, eu entrei 1 ou 2 meses depois. Era bizarro, a improvisação livre era fazer som percutido no violão, o pessoal abria a tampa do piano e fazia som ali dentro. Acústico. E batendo nas coisas aqui da flauta. Sim. E tal. Aí imagina, você vê um ensaio dando certo online com a pessoa fazendo isso. Eu entrei na sala e pensei, meu Deus, cara, o que tá acontecendo? Mas isso é bom, cara, porque você vai... não sei, assim... Pra mim o que foi interessante foi explorar os sons. Eu acho que eu acharia legal, porque ia me dar sentido pra muita coisa, assim, ia haver música em tudo daí, eu acho. Uma improvisação mais Hermeto Pascoal, né? Que é uma improvisação mais legal. Isso. Né? Não foi ruim, assim, as aulas, mas eu confesso que eu não estudava. Pra mim a aula era assim, todo mundo lá pensando na sua concepção, da sua improvisação. Eu fazia violão percussão, fazia qualquer coisa e inventava alguma temática. Falava assim, então eu quis me inspirar nos tambores do samba. E inventava. Pra mim isso daí era improvisação. Né? Eu acho que foi a única matéria que eu não estudava. E quanto ao violão, você tem uma diferença de aula totalmente diferente. Porque até pra gente mesmo, que dá aula assim, em escola de música, aula particular, raramente aparece um aluno que vai estudar pra caramba. Sim, né? Normal. E você acaba meio que se acostumando e entrando em um nível meio confortável de ensino, porque você tem aquele, sei lá, um cronograma que você prepara
por mês, por aluno, é o cronograma para um aluno bem progressivo, né? É um cronograma que vai durar durante todo o semestre. Sim. Né? E o cronograma que você escreve para o semestre dura para a vida inteira do estudante, do aluno, né? E então você acaba meio que criando conteúdos para facilitar aquele entendimento. Você vai pensar em ensinar aquele mesmo tema de 5 formas diferentes. Sim. Né? Isso exige tempo, isso é importante. Talvez até fazer uma licenciatura ajude você fazer isso de diversas formas, pegar diferentes tipos de aluno. A prática te ensina isso. Sim. A prática. A faculdade não vai te ensinar nada. Sim, mas assim, questão de ser do professor, sim. Você acaba ficando meio confortável naquele até certo nível aqui, né? Então, meus professores estavam acostumados com esse tipo de aluno, sim. Né? Então, eu fui a exceção da exceção da exceção, né? Do aluno que vai para um conservatório e vai tocando coisas cada vez mais difíceis, né? Então, acho que até mesmo pra gente, se chegar um aluno querendo tocar as suítes populares brasileiras, provavelmente você vai ter dificuldade de ensinar alguns tópicos, mesmo que você toque isso bem, né? Sim. Você tem dificuldade de ensinar esses tópicos, fazendo essas coisas, né? Então, quando eu comecei a fazer aula na Municipal, você tem um professor que dá aula, que tem uma carreira incrível como violonista, dá aula daquele mesmo tema, suítes populares, todo semestre. Sim. Né? Então o nível é absurdo. Eu lembro que eu fiz os estudos do Carcasse e do Léo Brauer. O Carcasse é bom também. Do Léo Brauer eu não fiz, mas o Carcasse é bom, eu fiz. Aí, que é padrão assim para os violonistas, né? E eu fiz do 1 ao 10, ao Brauer. Eu tinha a suíte da 1007 inteira na mão, a suíte do Popular Brasileiro do Vila na mão, tinha do 1 até o 7 do Carcasse, então assim, caramba, eu tô bem, né? Sim. Aí falei pro professor, eu fiz isso. Aí você começa a fazer as aulas com o professor, aí eu pensei, tenho esse daqui, os estudos do Carcasse na mão, né? Vou tocar pra ele, nota errada. Assim, caramba, nota errada. Aí eu, corrigi. Na próxima aula, nota errada. Eu pensei, meu Deus, como assim? Pô, que coisa, achei que tivesse tudo certo. Tá tudo certo, assim, ritmo errado. Assim, meu Deus, como assim? Onde está isso? Aí eu tinha um Rossini na época, né? Então eu tocava mais forte, o som estourava. Aí o professor falou assim, não estoura o som, fazer isso. Eu pensei, caramba, eu sou um merda no violão. Não sei tocar violão de fato, quando você entra né? nesse universo mais erudito, você começa basicamente do zero mesmo. Sim. Até você se descobrir ali, é uma outra linguagem. Sim, Nossa, é totalmente diferente. E aí eu comecei nisso, eu pensei, eu não falar mais pro professor, eu sei tocar isso. Eu pensei, eu não sei tocar mais nada. Eu lembro que eu fiquei um mês inteiro, só nos 3 primeiros estudos do Carcasse. Porque toda hora tinha um errinho ali. Eu até desenvolvi meio com uma pressão ali, tocando com o professor. Pensei, meu Deus, eu não sei mais tocar. Você até fica meio desanimado, preocupado. Porque você pensa, meu Deus, todo o repertório que eu achava que eu sei tocar, eu não sei tocar de fato. Isso é normal. Né? Aí foi essa nova fase, construir do zero, de fato, né? Fazer tudo do zero e tal. Aí foi, mas o ruim que era online, então é bem limitado. Então tem até coisa que eu gostaria de trabalhar com esse professor que eu não consegui trabalhar. Aí a Municipal me chamou, né? Aí com a Municipal me chamando, eu pensei, a Municipal é o que eu gostaria de realmente ter. A diferença da Municipal e da EMESP. A EMESP são, se não me engano, 3 ou 4 anos. Né? E você tem aquelas matérias ali e tal. E a Municipal são 7 anos. Né? Aí também tem a qualidade de ensino da Municipal. Posso falar escuto falar bem da Municipal. Sem problema que dá de 10 a 0 na EMESP. Sim. Porque na EMESP, até o processo seletivo se percebe a diferença. Na Municipal é só um processo seletivo da prova prática. Os professores só querem saber se você sabe tocar e ler. Sim. Né? Porque a parte teórica você vai começar bem do zero praticamente. Né? E o solfejo também é junto. Então se você... O TA1, né? O TRO1. Você vai aprender a solfejar segundas. Entendi. Né? A teoria você vai aprender a contar intervalos de, sei lá, segunda, terças e quintas. Né? Ver toda aquela parte da partitura, o que significa aquela clave, como usar. Entendi. Né? Então é muito mais progressivo do que na EMESP, que você já tem uma prova ali. Você já está meio que pronto ali, né? Os professores, eles acham que você... Eles dizem, né? Você já deveria saber esse conteúdo. Se você não sabe, corra atrás.
Sim, né? normal. Então... É o mesmo das universidades, né? Sim. E esse tipo de estudo é meio prejudicial, assim, pro aluno, porque muitas vezes você tem um percussionista que mal sabe contar intervalo e tá montando já cadências ali, né? Então ele vai ter muita dificuldade. Sim. Né? Então esse é um grande benefício da Municipal. Para mim, o que eu busco também, como músico de formação, a Municipal que se encaixa mais, que é até um ponto também que é mercado de trabalho. Sim. Por exemplo, uma graduação e um curso técnico. Você terminou o curso, o que você vai fazer? O seu certificado não vale de nada. Sim, mas a graduação também. Você terminou e não vale de nada. não vale de muita coisa. Né? Então, eu optei por fazer essa formação longa, porque é 7 anos, Sim. pretendo me formar lá, para ter uma formação técnica de qualidade. Né? E eu pretendo ainda assim fazer uma graduação, mestrado, doutorado, mas vou fazer uma graduação mirando no mestrado. O que eu quero da graduação é entrar nesse mundo acadêmico. Entendi. Né? Realmente mirando no Aí mestrado. você vai precisar da graduação, não tem como. Isso. Aí, pro mundo acadêmico você vai precisar da graduação, não tem como pular etapas. Isso. Aí eu tenho diversos planos, por exemplo, meu objetivo de ter um mestrado, um doutorado, é produzir um material com profundidade. Legal. Né? Então, por exemplo, eu acho que se pegar os grandes violonistas, por exemplo, Fábio Lima tem um mestrado, por exemplo, né? Então ele alia esse conhecimento, as formas popular de divulgar a música, de criar a música com profundidade, Sim. né? Ele tem uma baita formação, né? Ele Só se formou na Royal Academy. só isso. Só isso. Né? E até chegar lá, venceu vários concursos e tal. Foi. É uma formação extensa, profunda, de qualidade, né? Estudou com o Henrique Pinto. Sim. Teve esse privilégio aí e tudo mais. Então é isso. Eu quero estar nesse meio popular, então trabalhar com internet, trabalhar com meios populares, mas com uma formação profunda, né? Ter Entendi. E para isso é estudar para a vida toda. Então não estou preocupado em chegar com meus 26 anos e ter um doutorado. Sim. Né? Porque questão de mercado de trabalho, você... Não, é a vida toda, né? É. O estudo da música, ele é contínuo. Sim. Não tem como. Vai ser a vida toda. Gente que fala aí que já sabe tudo é mentira. Sim. E, Brunão, vamos lá. A gente tá esgotando aqui o tempo. Na verdade, já esgotamos. O tempo já faz um tempinho. E... divulga suas redes sociais, porque o Bruno tem um trabalho bem legal no Instagram dele. Divulga suas redes sociais pra galera aí que não te segue ainda seguir. Sim, bom, minhas redes sociais, tem meu Instagram. Todos vocês podem procurar por Bruno P. Castro. Isso poderia até ser um assunto também a comentar, que é a questão do nome artístico. Então todas as redes sociais me acham com facilidade, Bruno P. Castro. Tem meu site também, que é Bruno DP Castro. Né? Eu tenho um Apoia-se também, que é o que viabiliza a maioria das coisas. Essa viagem que eu fiz, a campanha, foi tudo meio que viabilizado por conta disso. Também os eventos que acontecem são viabilizados por conta disso também. O que não é a partir do Apoia-se tem alguma ligação com aquilo, oferece recompensas também. Questões de eventos. Esse evento da viagem para Rio Claro é os eventos desse mês aqui. No próximo mês tem os eventos do conservatório. Legal. Aí vão ser 2 apresentações. Uma dia 14, que vai ser com um dueto de violão e flauta, eu e o trio, tocando música popular, e um especial de Vila Lobos. Bacana. Então, por enquanto que eu tenho confirmado apresentações de música de câmara, que é dia 14 e 30. Violão solo, as provas de violão, não sei se vai ser aberto ao público. E quanto ao coral também não sei como vai ser. Entendi. Né? Mas minhas redes sociais vão estar tudo por lá. Legal. É só seguir o Brunão, acompanha lá, você fica por dentro da agenda. E se estiver por São Paulo, você que é de São Paulo, dá um chego lá. Brunão, amanhã tem compromisso musical aqui também. Vai estar tocando no Solar das Artes. Vai conhecer o Pedro Cameron amanhã. Lucas Penteado, toda essa rapaziada. Fica o convite para quem está assistindo. Amanhã, 7h30 no Solar das Artes. Vai ter um encontro marcado. Então vai estar eu com o trio Solar das Artes. Vai estar o Bruno, vai estar o Elton Nadai, vai estar o Lucas Penteado, vai estar Francisco Cameron, vai estar o Pedro Cameron. Amanhã é só a nata. Amanhã é só a nata do violão. Então quem é de Rio Claro está convidado a dar um chego lá.
se gosta de violão clássico. E por hoje, nós vamos ficando por aqui. Brunão, agradeço muito a sua presença. Vai se preparando para amanhã, que amanhã o bicho pega com o violão. Agradecer ao Coringa, que tá aqui. O Coringa tá numa fase melhor que a do Corinthians, hein? Eu chamo ele de Coringão e tá numa fase melhor que o Corinthians. O Corinthians virou Corintinha. E aqui tá o Coringão, que tá numa fase excepcional com os podcasts. Rapaziada, um grande abraço, uma excelente noite e mês que vem, última quinta-feira do mês, depois a gente vai confirmar a data, fique esperto nas redes sociais. E ó, vou falar aqui, hein, não tenho convidado ainda, preciso pensar num convidado, portanto, se você quiser participar, faz igual o Brunão, se convida que o espaço está aberto, que eu ainda não tenho definido o convidado da próxima. E é isso aí, rapaziada. Meu amigo Cria Bravo do Violão, uma excelente noite, forte abraço, Brunão. Muito obrigado pela parceria. Tamo junto e excelente quinta-feira pra nós. É isso aí.